todos bem? Meu nome é Elisângela Ross, sou professora de educação infantil há 28 anos na rede municipal de Caraguatatuba e estamos aqui para ajudá-los a compreender um pouco melhor qual é a proposta da educação infantil. Hoje atuo no apoio pedagógico e colaboro nas elaborações também das atividades remotas, das atividades que vão para casa, e trabalho com a formação de professores. Estamos vivendo um momento diferenciado, um momento difícil para muita gente, para os professores, para as famílias, e não está sendo nada fácil ter que mudar toda uma rotina para poder atender os seus filhos, para poder fazer um trabalho que seria um dos professores. De maneira nenhuma significa que os professores não estão trabalhando, eles estão lá quebrando a cabeça, gravando vídeos, virando youtubers, tentando fazer o possível para chegar até as crianças que estão em casa. Hoje nós vamos falar um pouquinho da matemática, né? Vamos dizer usar essa palavra para nos referir às aprendizagens das crianças sobre os conceitos matemáticos. E eu queria contar para vocês um pouquinho de como isso acontece na educação infantil. Nosso tema, nosso conceito de matemática é um pouco mais amplo. Na educação infantil, no nosso currículo, é estabelecido dessa forma: espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. E as crianças aprendem por experiências e não conteúdos estanques. Elas vão vivendo experiências que vão trazendo para elas alguns conceitos da matemática. Vamos começar pelas formas geométricas. Eu sei que muitas vezes vocês sentem falta de atividades como pinte o triângulo, recorte um quadrado, cole um círculo. Na verdade, com os nossos estudos, a gente foi descobrindo que as crianças precisam reconhecer essas formas nos objetos e não só identificá-los. Então, quando nós aplicamos alguma atividade na educação infantil, é sempre relacionada à observação dos objetos ou dos brinquedos. Eles têm uns blocos de madeira que têm esses formatos que eles manipulam. Isso não significa que a gente, não tendo esses blocos, não consiga fazer isso em casa. Então, num passeio simples com a criança, eu sei que todo mundo deve ficar em casa, mas se você não tem onde deixar seu filho e você vai até o mercado ou até a farmácia com ele, já podemos observar as formas quando saímos de casa. Dentro de casa também, mas vamos falar fora de casa. O formato dos telhados. Olha, o telhado daquela casa é mais triangular, não, aquele é mais retangular. Quando você começa a usar a palavra correta com a criança, ela também aprende sobre as formas geométricas. Nesse mesmo trajeto que vocês podem estar fazendo de casa a um comércio, há outras coisas que a gente pode brincar com a criança e, matematicamente falando, nós vamos trabalhar alguns conceitos. Por exemplo, você sai pelo seu portão com a criança e pergunta: quantos passos você acha que nós vamos dar até chegar à esquina? E a criança vai chutar uma coisa absurda: 100, 1000. Ela chuta algo que ela desconhece. Então vocês vão contando os passos. Você, o adulto, faz um passo mais curto, lógico, para acompanhar a criança, e chega até a esquina. Olha, fizemos em 28 passos. E agora? Nós vamos atravessar a rua e ir até a outra esquina. Quantos passos você acha que eu vou dar? É um trabalho com estimativa. E você pode perceber que a criança não vai mais dizer 100 ou 1000. Ela vai dizer um número mais próximo daquele que você falou. Tudo isso é aprendizagem. Se você tem um relógio de parede na sua casa, isso não significa que as crianças vão aprender as horas, porque esse é um conhecimento para uma criança de 3º ano, talvez, no currículo. Mas você pode contar, olha os números que a gente tem no relógio. Nós temos o 1, nós temos o 2, nós temos o 3. Olha, o ponteiro pequeno está apontando a hora e o grande são os minutos. Só de você estar conversando com ela sobre o funcionamento do relógio e como ele é formado, do que ele é formado, de números, de uma máquina dentro que você pode mostrar para ela como funciona, ela já está aprendendo no que se refere à matemática. Você vai fazer um bolo, por exemplo, na sua casa, e chamar a criança para ficar perto, olhar a receita e dizer para ela assim: olha, nós vamos precisar de 3 xícaras de trigo.
e você deixar que ela experimente essa coisa de encher o copo de trigo e falar, não está tão cheio ainda, precisa ser cheio. Você vai trazendo os conceitos matemáticos numa atividade simples do cotidiano de casa. E quando ela vai colocando, ela também está executando a contagem, ela também está sabendo sobre quantidade, porque tudo é quantidade numa receita. Se você for brincar de amarelinha e você construir os quadrados, e olha aí a forma geométrica aparecendo de novo. Você fala com a criança quantos quadrados vão precisar, 1, e depois 2, depois 1, e depois 2. São conceitos matemáticos. Se você pedir para a criança que ela que vai escrever o número e você dizer aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, e ela traçar com uma pedra ou com um giz, ela também vai estar aprendendo a traçar os números. E se você pedir para ela escrever alguma coisa relacionada a algo que você precise, uma lista de mercado, algo que você precise, você diga para elas, marca aí para mim no óleo que eu preciso de 3 litros de óleo, e ela vai colocar o 3, marca aqui no açúcar que ela precisa de 2 quilos, que nós precisamos de 2 quilos de açúcar, marco 2 na frente da palavra açúcar, e a criança começa a fazer marcações que tem significado para ela. Sobre as transformações, não tem nada mais rico do que plantar com a criança. Porque ela vai observar o crescimento da planta, ela vai observar a posição que uma planta cresce, ela vai observar o tempo que passa até que a raiz comece a apontar aí com um pequeno caule. E se você sistematizar isso por um desenho, ou combinar com ela que vai olhar a cada 3 dias como que tá, ela vai percebendo essas transformações e essa mudança segundo um tempo de forma lúdica e de forma prática, algo que realmente serve para a vida. E um termômetro então? Vocês têm termômetro em casa? Colocar o termômetro e mostrar para a criança que quando não está com febre está lá no número 36 e se tiver com febre vai estar no número 37. Ah, mas é um número muito grande. Não tem grande e pequeno para a criança. Se ela sabe a função do número, se ela sabe para que serve, o que significa ele, mesmo que seja um número que não esteja no cotidiano dela, ela aprende sobre o que 37 é mais do que 36, que 38 é mais do que 37, e assim por diante. Outra coisa que ensina sobre os números do sapato. Compare o número do sapato da criança com o número do sapato do papai, da mamãe, da vovó, do chinelo, seja de quem for que estiver em casa. Ela vai aprender que tudo tem número. Na roupinha, o selo da roupa, que número de camiseta a criança usa, e o papai, que número de camiseta usa. Número da casa. Outra coisa importante. Vocês sabiam que as crianças nem sabem que a nossa casa tem número? E é muito legal você contar para elas, mostrar o número da sua casa, o número da casa vizinha. E o número da casa vizinha não é um número menor que o seu. Então não vai crescendo gradativamente conforme o número da rua, mas não corresponde a um número exatamente anterior ou posterior, né, ao seu vizinho. Comece a comparar esses números, mas não tem nada mais eficiente para ensinar os números na educação infantil que aprender a utilizar um calendário. Se você tiver um calendário desse em casa, você tem muita coisa sobre a matemática na sua casa. Hoje é dia 20, e se a criança pintar aqui o número 20, reconhecer, você pode contar qual é o 20 no começo? Ela vai aprendendo. E amanhã, que é o outro dia, que também já é um conceito matemática ontem, amanhã, depois de amanhã, vai pintar o 21, porque é o dia 21, e depois o 22, e depois o 23, e ele vai pintando os números e tendo um conhecimento sobre o tempo, que o tempo passa, você dorme, no outro dia já é outro dia. E a criança também tem muita essa fala, né? Amanhã eu fui no parquinho. Então é um conceito que eles estão adquirindo ainda, eles não entendem o que é ontem. Então você pode falar, olha, hoje é dia 20, ontem foi dia 19, e lembrar algumas coisas que você fez com a família no dia 19. Amanhã, que nós vamos ao médico, é o dia 21. Toda vez que você trabalhar o calendário, a criança vai aprender muito. Você pode até fazer um calendário para a criança igual a esse, sem os números. E todos os dias a criança vai preenchendo. E nisso você ensina um pouquinho do traçado. Então, família, o que eu queria falar para vocês é que na educação infantil a gente não precisa de exercícios de memorização
e de repetição para a criança aprender. Nós precisamos de atividade significativa, aquilo que a criança está fazendo, está compreendendo porque está fazendo. Por exemplo, não adiantaria nada eu dar uma folha para pintar 2 patinhos e escrever várias vezes o número 2. Que conceito eu estou trazendo para a criança sobre o uso dos números? Então, eu sei que vocês sentem um pouco de falta, né? Pinte o maior, circule o menor, faça um X no animal mais pesado. Mas tudo isso a gente pode trazer no concreto. A gente pode encher 2 baldinhos de pedra, tapar os olhos das crianças, tampar os olhos das crianças, vendar, pedir para ela segurar os 2 baldinhos e tentar adivinhar qual está mais pesado. Você pode colocar várias garrafas na frente dela, encher uma com muita água e outra com pouco e dizer onde tem mais água. Você pode escolher algumas figuras para brincar com ela, para ver qual figura eles acham que é maior ou menor. Vocês podem comparar coisas reais. Quanto mais real for a comparação, mais significativo para ela vai ser. Então fiquem com Deus, cuidem-se, fiquem em casa. Se saírem, usem máscara. Eu lembrei de uma coisa. Voltei para falar de uma coisa. Você já percebeu que até para abrir um pacotinho de bolacha, você está pensando matematicamente? Se tem 3 pessoas na casa, 3 pessoas, e você vai abrir um pacote de bolacha, você pode chamar a criança e perguntar: olha, vou abrir, tem que dividir igual, para a vovó, para o seu irmãozinho e para mim e para você. São 4, né? Já tô na matemática errada. 4 pessoas na casa e a criança tem que dividir a bolacha igual. Vamos pensar no pacote de uma bolacha maior, né? Uma bolacha recheada, não essa daqui pequenininha. E aí a criança distribui. Ou ela vai usar a estratégia, você não pode contar a estratégia, ela que vai usar a estratégia dela. Ela pode distribuir uma bolacha, um a um, ou ela pode já colocar 3 e tentar uma primeira tentativa de distribuição, ver que o montinho não deu certo, arrumar, tirar de um e colocar em outro, mas ela vai arrumar uma estratégia. E isso já é um conhecimento de divisão, que vem lá para frente, mas já pode começar na educação infantil. Ela não precisa ter a técnica de fazer uma divisão, ela pode elaborar sua própria estratégia. Aliás, eles podem fazer isso sempre. Mas até abrindo um pacote de bolacha, você já está matematicando algo. Se essa palavra não existe, eu acabei de inventar. No próximo vídeo vamos falar um pouco do que a gente conhece por língua portuguesa, mas tem outro nome na educação infantil. E agradecer imensamente. Eu tenho acompanhado as páginas da escola, tenho acompanhado mães que produzem vídeos e ficam surpresas com as coisas que as crianças aprendem. Sim, elas aprendem desse jeito, a gente não precisa de muitas folhinhas para acompanhar, basta observar atentamente o que a criança nos diz, nos responde, que tem coisas que a gente nem acredita que a criança está falando daquele jeito, não é mesmo? Então não faz sentido para ela ficar fazendo exercícios de memorização. A criança já tem uma memória de elefante, não é mesmo? Se fosse a gente, né? Eu ia precisar de muito exercício de memorização para poder gravar alguns assuntos. Mas as crianças não. O que elas aprendem, a memória delas é significativa e ela vai levar aí por um bom tempo, tá bom? Um beijo.